água turva do rio Mara flutua em um silêncio perturbador. A superfície, normalmente um espelho barrento que reflete o sol impiedoso da África, hoje carrega um segredo macabro. Boiando na margem, preso entre vegetação e madeira podre, está o corpo do réptil mais temido do mundo. Um monstro de 4 metros, revestido por uma couraça blindada, está sem vida. O crocodilo do Nilo é um predador eficaz que sobreviveu à extinção que varreu os dinossauros da face da Terra. Mas esse rei do rio não morreu de velhice nem de nenhuma doença. O corpo conta uma história brutal. O que resta do animal está dobrado em um ângulo grotesco, uma forma de L que a anatomia de um réptil jamais deveria permitir. A coluna vertebral deste Leviatã não foi apenas danificada, ela foi obliterada, partida como um graveto seco sob a bota de um gigante. A questão que paira sobre este cenário de crime brutal é uma só: quem ou o que teria o poder e a força física para quebrar as costas de um tanque de guerra blindado? Um elefante furioso? Talvez, mas não há marcas de pisoteamento e a carcaça está na água profunda. Outro crocodilo? Impossível. Eles lutam arrancando membros, girando na água, mas não possuem a mecânica para esmagar ossos dessa magnitude com uma única mordida vertical. O assassino ainda está lá fora, submerso e invisível. E ao contrário do que a cultura pop nos ensinou, ele não é um monstro com garras afiadas ou um super predador desconhecido. O culpado por essa execução sumária é um animal que muitos consideram inofensivo, lento e até simpático. Mas a verdade é que o rio Mara não pertence ao crocodilo. O rio pertence a um senhor da guerra muito mais instável, volátil e aterrorizante. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje vamos conhecer o verdadeiro pesadelo da África, aquele que abate mais humanos do que os próprios predadores locais. Então deixe seu like, inscreva-se e vamos ao vídeo. O crocodilo do Nilo não é apenas um animal, ele é um monumento ao sucesso evolutivo. Sua pele não é apenas couro, é uma armadura composta. As escamas nas costas são reforçadas com placas ósseas chamadas osteodermas. Para você ter uma ideia do quanto esse couro é poderoso, lanças ricocheteiam nela. Por isso, não se pode abater um crocodilo do Nilo com um pedaço de madeira, por mais afiado que ele esteja. E por esse mesmo motivo, tribos locais evitam os rios, pois suas defesas artesanais não são o suficiente para se defender desse réptil. Esse animal é um submarino tático. Ele pode ficar submerso por horas. Seu coração pode desviar sangue apenas para os órgãos vitais, transformando-o em uma estátua viva, esperando pacientemente por um erro de qualquer ser vivo que se aproxime da margem. Sua mandíbula é lendária. Ele possui a mordida mais forte já medida em qualquer animal vivo atualmente. Quando ele fecha a boca, a pressão é titânica, capaz de pulverizar o crânio de um búfalo ou esmagar o casco de uma tartaruga como se fosse papelão. Ele é o terror dos gnus, o pesadelo das zebras. Ele é a encarnação da morte silenciosa e no ecossistema do Mara, ele é a regra. Ele é a explicação do porquê leões evitam cruzar os rios. Então, como a lei suprema acabou sem vida, flutuando com a espinha dorsal severamente comprometida? Isso nos leva a um ecossistema forjado no inferno. O rio Mara, na fronteira entre o Quênia e a Tanzânia. Aqui não é um paraíso tropical.
É uma arena de gladiadores onde o espaço é a moeda mais valiosa. Durante a estação seca, o rio encolhe. O que antes era uma vasta estrada de água se torna uma série de piscinas desconexas, poças de lama superlotadas e fétidas. A tensão aumenta a cada centímetro de água que evapora sob o sol escaldante. Nessas piscinas claustrofóbicas, titãs são forçados a conviver ombro a ombro. A guerra fria entre espécies que normalmente mantêm uma distância respeitosa começa a esquentar. Quando o rio enche novamente, não existe mais trégua, de nenhum lado. O crocodilo, movido pela fome e pelo instinto territorial, cometeu um erro fatal. Ele esqueceu que, embora seja o rei dos predadores, não é o dono da piscina. Existe uma hierarquia oculta aqui, uma que não é baseada em quem come carne, mas em quem possui a maior tonelagem e o temperamento mais psicótico. Voltando à cena do crime, a análise da carcaça revela perfurações profundas, mas não são cortes de dilaceração, são furos grossos e profundos como estacas. O suspeito então se revela, emergindo das águas com um bufo que espalha água e muco. Surgem as orelhas pequenas, os olhos redondos e o focinho colossal de um hipopótamo. Sim, o hipopótamo. O animal que decora pijamas infantis e desenhos animados. Esqueça essa imagem agora. Apague-a da sua mente. O hipopótamo é estatisticamente e factualmente o animal de grande porte mais perigoso da África. Ele mata mais humanos do que leões, leopardos e tubarões juntos. E não devora nenhum, porque ele é um herbívoro. Ele abate por uma única questão: a territorialidade. Ele é um tanque de guerra orgânico de 3 toneladas, movido a ódio puro e territorialidade absoluta. Mas espere, por que ele aniquilaria um crocodilo se não vai comê-lo? Isso não foi caça, isso foi uma execução política, um recado para os demais crocodilos. Os hipopótamos são regidos por machos dominantes, verdadeiros ditadores dos seus trechos de rios. Eles são donos de haréns e guardiões ciumentos do seu território aquático. Para um hipopótamo, o rio não é apenas onde ele vive, é quem ele é. Qualquer invasão é vista como um ato de guerra. Geralmente, crocodilos e hipopótamos mantêm uma trégua tensa. Os crocodilos sabem que não podem derrubar um adulto saudável, e os hipopótamos sabem que os crocodilos comem seus filhotes se tiverem chance. Eles se respeitam por medo mútuo, mas nesse dia, em 2020, o protocolo foi quebrado. Talvez o crocodilo tenha esbarrado em um filhote. O que aconteceu a seguir foi um evento de física brutal. O crocodilo, confiante em sua armadura, talvez tenha sibilado, abrindo sua boca cheia de dentes cônicos como um aviso. Um erro crasso. Você não ameaça o hipopótamo, você foge de um hipopótamo. A resposta do mamífero foi imediata, e aqui entra a arma secreta que explica a coluna partida. O segredo não é apenas a força, é a mecânica da mandíbula do hipopótamo. Diferente da maioria dos animais, a mandíbula do hipopótamo possui uma articulação que permite uma abertura de quase 180 graus. É uma visão saída de um pesadelo. Quando ele abre a boca, não está apenas mostrando o tamanho, ele está preparando um sistema de alavanca bucal. Dentro dessa caverna cor-de-rosa residem os verdadeiros instrumentos de terror, os dentes enormes feitos de marfim. Estes não são dentes para mastigar grama, são presas de combate que podem crescer até 50 centímetros de comprimento e que, aliados a uma mordida de 1800 PSI, se tornam um pesadelo. E o detalhe ainda mais assustador, eles se autoafiam. Cada vez que o hipopótamo fecha a boca, os caninos inferiores roçam nos superiores, mantendo uma borda de corte perpétua, pronto para a guerra.
Mas o corte é apenas parte desse problema. O verdadeiro assassino é a pressão vertical. O crocodilo tem a mordida mais forte para fechar, mas seus músculos para abrir a boca são fracos. O hipopótamo, por outro lado, é uma prensa hidráulica. Vamos tentar reconstruir o ataque rapidamente. O hipopótamo investe. 3 toneladas de músculo aceleram na água com a agilidade de um golfinho. Sim, apesar do tamanho, eles nadam rápido, muito rápido. O crocodilo tenta virar, tenta usar sua cauda poderosa para escapar, mas o espaço é curto, ele está encurralado. O hipopótamo abre a boca colossal. O crocodilo, em uma tentativa fútil de defesa, pode ter tentado morder o focinho do gigante, mas ele desvia. A boca do hipopótamo desce sobre o meio do corpo do crocodilo. As presas inferiores, aquelas adagas de 50 centímetros, perfuram a barriga macia do réptil, atravessando órgãos vitais, buscando a saída lá nas costas. Mas a armadura superior às osteodermas oferecem resistência. A mandíbula do hipopótamo não para. É engenharia em sua estrutura básica. Aplique força suficiente no centro de uma ponte rígida sem suporte e ela falhará. Crack! A coluna se rompeu. Em poucos segundos, o predador supremo do mar é transformado em um pedaço de carne inerte e paralisado. O hipopótamo não precisa comer o crocodilo. Ele nem sequer tem gosto por carne. Ele simplesmente abre a boca, soltando a carcaça quebrada e volta a submergir, bufando, seus olhos voltando à placidez enganosa de sempre. A mensagem foi entregue, o intruso foi neutralizado, e se virem outros, serão aniquilados da mesma maneira. A carcaça então flutua até a superfície, balançando suavemente na correnteza. A natureza não perdoa fraqueza e, neste momento, o crocodilo é apenas matéria orgânica. Logo, as aves de rapina virão, peixes menores virão, talvez até outros crocodilos venham canibalizar o irmão caído. O hipopótamo reina supremo, não porque caça para viver, mas porque vive para dominar. Sua agressão não é alimentar, é existencial. Ele luta porque pode, ele abate porque em sua mente todo o rio é sua propriedade privada. Da mesma forma acontece com humanos. Não que as pessoas sejam imbecis por entrarem em rios com crocodilos submersos, mas porque elas pescam, e mesmo barcos a motor são vistos como invasores por esse super herbívoro. Hipopótamos perseguem embarcações e as destroçam. Abatem humanos no processo, dando carne fresca para os répteis do rio. Em terra, ele também é perigoso, chegando a 50 km por hora. Basta essa massa de 3 toneladas colidir com a maioria dos seres vivos e o estrago está feito. Sim, o hipopótamo é o verdadeiro terror da África. Um herbívoro enorme, com dentes enormes e com uma fúria enorme. O rio Mara guarda seus segredos e a cada dia a batalha pela sobrevivência escreve um novo capítulo, onde o mais forte e mais adaptado continua existindo. Hoje, um dos reis desse ecossistema caiu. Amanhã, quem sabe, qual será o próximo a deixar o trono. A única certeza é que nessas águas a morte está sempre a uma mordida de distância. Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Em um duelo hipotético em terra firme, longe da vantagem da água, você acha que o crocodilo teria alguma chance de escapar ou o resultado seria o mesmo desse massacre? Deixe sua teoria nos comentários. Clique no like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui!